Oi gente, tudo bem? Tô aqui para mais uma pílula, né? A gente tá no livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje eu vou falar sobre o capítulo 89 e é com muita alegria que eu convido vocês para uma prece, né? Que a gente possa nesse momento, independente se a gente tá durante o nosso dia, durante um momento de trabalho, antes de dormir, ao acordar, que esse momento possa servir como uma inspiração, um acalento para a alma e uma direção para o nosso caminho. Esse trabalho da pílula é um trabalho bem gratificante e é um trabalho que nos sustenta, né, que fortalece a nossa fé e espero que possa contribuir com a caminhada de vocês também. O capítulo, 89 do livro Caminho, Verdade e Vida chama o fracasso de Pedro. E começa assim, com uma citação de Mateus. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. E entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Mateus, capítulo 26, versículo 58. O fracasso, como qualquer êxito, tem suas causas positivas. A negação de Pedro sempre constitui um assunto de palpitante interesse nas comunidades do cristianismo. Enquadrar-se-ia a queda moral do generoso amigo do mestre num plano de fatalidade? Por que se negaria Simão a cooperar com o Senhor em minutos tão difíceis? Útil nesse particular é o exame da sua invigilância. O fracasso do amoroso pescador reside aí na desatenção para com as advertências recebidas. É bem interessante esse capítulo. Grande número de discípulos modernos participam das mesmas negações em razão de continuarem desatentos. Então ele fala aqui que útil nesse caso é o exame da nossa, da invigilância no caso do Pedro, mas a gente está olhando para a nossa invigilância, e o fracasso, de Pedro reside na desatenção para com as advertências recebidas. E isso se assimila, a nossa desatenção também. Informa o Evangelho que naquela hora de trabalho supremo, Pedro seguiu o mestre de longe, ficou no pátio do sumo sacerdote e assentou-se entre os criados para ver o fim. Leitura cuidadosa do texto esclarece-nos o entendimento e reconhecemos que ainda hoje muitos amigos do Evangelho prosseguem caindo em suas aspirações e esperanças, por acompanharem o Cristo à distância, receosos de perderem gratificações imediatistas. Quando chamados a testemunhos importantes, demoram-se na vizinhança da arena de lutas redentoras, entre os servos das convenções utilitaristas, assestando o binóculo de exame, a fim de observar como será o fim dos serviços alheios. Todos os aprendizes nessas condições naturalmente fracassarão e chorarão amargamente. Uma das lições mais bonitas que eu já li de Pedro está no Boa Nova, quando ele fala assim que o ser humano, fazendo uma analogia a Pedro, ele não é cruel, mas ele é frágil. E sendo frágil, muitas vezes a gente nega, Jesus. Pedro ficou com medo ali. E quando eu li essa mensagem, eu fiquei pensando da minha invigilância, de que maneira eu poderia ser mais vigilante para que eu pudesse, quando ele fala assim, ainda hoje muitos amigos do Evangelho prosseguem caindo em suas aspirações e esperanças. Não são faltas graves muitas vezes que a gente vem a cometer, mas o simples fato da gente não se conectar a essa presença tão poderosa que é Jesus em nossa vida é uma recaída, é uma invigilância nossa. O simples fato de eu acordar hoje desanimada ou de eu ficar irritada com pequenas coisas que me ligam à parte material me faz afastar da minha fé. Então acho que é um chamado para que a gente não cometa crimes horrendos de tempos atrás,
ou que a gente, quando a gente lê o capítulo aqui, a gente vê o título, o fracasso, não são grandes coisas, mas para a gente voltar para pequenas atitudes da nossa vida que nos afastam de Deus por nossa invigilância. Então, vigiar se a gente está sendo nascido nas nossas orações, nas nossas preces, nos nossos pensamentos positivos, na maneira educada com que a gente trata aqueles que nos procuram, na maneira da gente se alimentar, né? Na maneira da gente se afastar de comentários que não trazem nada a nos acrescentar. Todas essas pequenas coisas, frutos da nossa invigilância, vão levar a gente ao fracasso. Por quê? Porque são coisas que nos distanciam do Evangelho, que é o nosso exemplo da vida de Jesus, né? O que nos liga a Deus. Então, eu acho que fica esse chamado, né? Pequenas coisas que eu posso estar fazendo no meu dia a dia, que são frutos da minha invigilância, que me afastam de Deus. Então, é uma grande oportunidade essa que a gente está tendo de estudar essa pílula junto, porque esse pequeno momento de oração pode servir de ânimo, né, de remédio para nossa alma. Então é por isso que eu convido vocês, né, para que a gente, nesse ambiente que a gente construiu em volta da gente através dessa pequena oração, que a gente possa ter um dia ou uma noite de paz e que esses pequenos momentos sejam eles com palavras positivas, com abraços com amigos, de oração, possam se tornar cada vez mais frequente para que a gente não desvie tanto do caminho que nos leva a Deus. Um grande beijo para vocês e fiquem com Ele.